tendo um planejamento macro ou não, é na rotina que as coisas acontecem. Você tá conseguindo fazer o que se propõe? Ou seu dia começa, você enrola, rola a tela, procrastina e quando vê já passou 2 horas, vem aquela agonia do tempo ter passado e já parece que seu dia foi por água abaixo. Então no fim do dia você até conseguiu cumprir algumas tarefas do seu trabalho, do seu dia a dia, mas te custou muito tempo. Você é um procrastinador. Porque não adianta saber onde você quer chegar, saber o que você precisa fazer, se você não faz o que precisa ser feito. Então ter uma rotina produtiva vai muito além do que acordar quando o sol nascer, ler X horas por dia, tomar banho gelado, etc. A gente precisa parar de pensar de forma tão moldada. Tudo isso que eu falei não é positivo? Sem dúvidas. Mas a ideia é que você se desprenda um pouco do que é a rotina produtiva dos outros e comece a refletir qual é a sua, para o seu momento de vida, para os seus objetivos. Porque não existe uma pessoa produtiva. Todo mundo tem o celular à disposição, distrações, diferentes graus de perfeccionismo, mas existem pessoas que entendem como elas mesmas funcionam, o que facilita que elas driblem a procrastinação. Perceba que eu disse drible e não vença. Vencer perpetuamente a procrastinação não existe. No fim, sempre será uma escolha. A diferença é que vai ficando mais fácil. Então, o primeiro tópico é organização. Isso aqui não importa qual é a sua rotina, quais são seus gatilhos de produtividade, quem você é, quais são seus objetivos. Não interessa, é unânime. Até o Cristiano Ronaldo, sem saber o que precisa fazer no dia dele, sem uma rotina estruturada, seria um procrastinador. Nós somos seres humanos, a gente precisa de organização, de estrutura, de clareza, de processos. Ah, mas no vídeo anterior a gente já agendou os planos pro ano todo. Eu já sei o que fazer cada dia da minha semana. Por mais que você tenha um planejamento macro, a cada dia diversas demandas novas do seu trabalho vão chegar e se misturar com os seus planos. Então não tem choro nem vela, precisa de ferramenta para se organizar. Qual a ferramenta? Trello, Notion, papel? Qualquer uma que você olhe e escreva todas as atividades que você precisa fazer no dia. Então eu volto lá na rotina ideal de outras pessoas. Você vai ver lá seu influenciador favorito, ele tem lá uma super página com as atividades do dia a dia dele, quantidade de água, exercício para assinalar, e você pensa, bom, deve ser o melhor jeito, né? E o que acontece? Você começa a se planejar lá, tudo lindo, e quem disse que você abre a página? Que você vai assinalando as tarefas conforme seu dia vai passando. Sabe por quê? Porque você não assistiu esse vídeo e entendeu que, para chegar no nível 10, que nesse caso, por exemplo, é usar uma ferramenta robusta que você precisa ter o hábito de checar e assinalar. Você primeiro começa com atividades, ferramentas no nível que você tá, o nível 0. Claro, se você ainda não faz nada disso. E o que é uma ferramenta do nível 0? Não sei, depende. No meu caso foi um papel, uma caderneta simples, que eu deixava escancarada na minha mesa de trabalho o dia inteiro, com as tarefas escritas e as caixinhas para assinalar conforme eu ia fazendo. Eu adorava lá ficar dando check e não tinha como eu tirar aquilo da minha vista. Foi necessário, nível iniciante. Então por que eu mudei? Que negócio é esse de nível 0 a nível 10? Você precisa ter a compreensão de que você não vai se tornar redondamente produtivo de um dia para o outro. Porque além de dar esse pontapé inicial, você precisa otimizar os seus processos. Então você vai começar no que parece ideal para o seu momento atual, que o que é mais fácil, deixa mais óbvio você ter aquele hábito, como o papel na minha mesa, por exemplo. E provavelmente você já vai melhorar 50, 60, 70% da sua organização. E depois você vai perceber alguns gaps, talvez alguns gatilhos específicos que estão te fazendo procrastinar em alguns momentos, mas você já não enrola horas o dia todo para fazer. Você já subiu um pouco. E a partir daí você vai aparando as arestas, arredondando isso. Mas você precisa fazer do jeito que pareça mais fácil para você cumprir suas tarefas, mas que provavelmente não vai ser a versão final da sua rotina. Eu tô aqui exemplificando com a organização, mas serve para tudo que você quer implementar na sua vida e na sua rotina diária no geral. Então, no meu caso, eu tava 100% perdida com as minhas tarefas diárias. Depois fui pra caderneta e já resolveu 50%. Mas, principalmente, eu criei o ritual de organizar as minhas tarefas e olhar para elas durante meu dia. Como diz James Clear, novos hábitos não devem exigir esforços. Inclusive, o livro Hábitos Atômicos defende muito isso que eu falo do nível 0 ao nível 10. Mas eles chamam de escalonamento de hábitos. Você começa ali executando 2 minutos de uma atividade, ou a maneira mais simples que ela possa ser feita, e depois vai escalonando conforme você se habitua ao ritual de fazer aquela atividade. Enfim, o que aconteceu é que eu comecei a reparar que eu tava demorando mais ou menos 1h30 para escrever quais eram as minhas tarefas na caderneta. E então começar meu dia. Já tava melhor que antes, mas aquilo tava me incomodando. Eu já tava pronta para a próxima fase, dava para melhorar. Então eu comecei a fazer o planejamento semanal, não só o diário, e pela plataforma do Notion. Só que agora eu não consigo deixar de abrir a aba e me guiar por lá todo dia. Porque esse ritual já está incorporado na minha rotina. E depois, aqui vai vir outra
otimização de processo, eu percebi que colocar o tempo estimado de cada atividade na frente dela me ajudava a enrolar menos. Já que, poxa, só vai levar 5 minutos, só vai levar 20 minutos e eu tô livre. Isso também, essa estratégia é muito legal, sério. Então, me fez ver que o tempo que eu enrolava, que às vezes, poxa, era 40 minutos, eu já podia ter feito rapidinho. Então, eu comecei na melhor forma pro meu momento, me percebi, ajustei e melhorei. Então, pra resumir, se eu tivesse ficado com o ideal, com o complexo, a plataforma estaria lá linda e vazia até hoje. Mas esse é um exemplo meu, tá? Você pode começar por onde você achar que deve. Mas organize o seu dia ou a sua semana previamente, sempre. Bom, a gente já falou de vários tópicos dentro de um. Organização, nível 1 e nível 10, otimização de processos, e agora a gente vai falar sobre o segundo tópico, gatilhos de produtividade. Aqui eu quero te mostrar que a dinâmica das coisas, a ordem das coisas, o jeito que você faz, impacta fortemente nos seus resultados diários. E a partir de agora eu quero que você tenha isso em mente. Então, por exemplo, eu sei que se depois que eu levar o meu filho na escola, 8h30 da manhã, eu chegar e sentar no sofá, estando acostumada com um ritmo produtivo ou não, eu vou gastar aí uns 40 minutos rolando a tela. Esse é um gatilho de procrastinação, sentar no sofá, pra mim. Então, no lugar disso, qual seria o meu gatilho de produtividade? Eu comecei chegando e indo lavar louça, que é uma atividade que não me exige pensar muito, mas quando eu acabo, eu sinto que eu já concluí algo, que eu entrei em um ritmo produtivo. E ritmo é uma coisa muito importante. O início do seu dia dita muito isso. Se você começa procrastinando, pode ter certeza que o ritmo do seu dia já vai ser diferente se você não conseguir contornar isso. E não importa se na sua semana, na semana passada, você estava em um ritmo produtivo. A gente se acostuma muito rápido, o que é bom e ruim. Então, se você passou 2 dias procrastinando, você vai sentir que você fez isso a vida inteira. E mais fácil fica se manter naquele limbo. E o mesmo acontece para um ritmo produtivo. Enfim, quanto mais você faz, mais fácil fica pro bem ou pro mal. Mas enfim, continuando. Lavar a louça quando eu chego, pra mim, é um gatilho de produtividade. Poderia ser tomar um banho e me arrumar também. Funciona pra mim. Eu só não posso sentar no sofá. Outro exemplo. Depois que eu executo 1 hora, mais ou menos, de tarefas, eu começo a querer viajar, mexer no telefone. E eu entendi a importância da pausa. Inclusive, isso deveria ser outro tópico. Com a pausa, você volta fresco para a produtividade. Pensa que você vai trabalhando e sua bateria acabando. Depois de 2 horas, você já está muito mais desfocado, distraído, fazendo menos bem feito. Mas experimenta descansar por 1 hora. Então, quem trabalha de casa, principalmente, não para pro almoço, não faz essas pausas estratégicas quando percebe essa fadiga, vocês podem parar por aí. Mas também não adianta pausar e ficar no teu telefone, porque a gente não descansa uma mesma área do cérebro usando ela. Eu não descanso a vista do meu computador olhando pro meu telefone. Eu não descanso minha mente de pensar estudando, assistindo um curso. Eu não descanso a academia fazendo caminhada. Mas eu posso descansar minha mente fazendo uma caminhada, uma atividade doméstica. Posso descansar meu corpo assistindo TV. Posso descansar a mente dobrando minhas roupas. Então, quando eu percebo esse movimento, eu paro e faço alguma atividade doméstica. Dobro roupa, estendo, sento na varanda. Enfim, vocês pegaram a ideia. Então, eu quero que você fique mais consciente das pequenas coisas que você faz e a ordem que você faz. Então, essa rotina, eventos que acontecem em determinada ordem, facilita que você entre no ritmo que você quer, facilita a ação que você precisa tomar posteriormente. Vou dar outros exemplos. Estava bebendo bastante água até que o canudo de vidro do copo que eu gostava de beber quebrou. O fato de eu ter que levantar o copo Stanley toda hora e prestar atenção em fazer isso aqui, ó, me fez beber 1000 vezes menos do que no meu copo de canudo, que eu só ficava assim, ó, sugando toda hora e olhando no meu computador. Percebam essas pequenas dinâmicas. Ou então, poxa, eu tenho preguiça de levantar pra pegar água e acabo não bebendo. Então, compra uma garrafa de 2 litros, põe em cima da mesa e vai bebendo. Visualizar ali a quantidade de água que você precisa tomar também ajuda. Mas o ponto é, se importe com os detalhes. E o primeiro passo é ter consciência disso. Então a parte prática disso aqui, você vai fazer o seguinte. Anota quais são suas falhas. Tudo que não funciona na sua rotina, tudo que você tá deixando de fazer. E junto dessa reflexão, começa a pensar, o que me leva a isso? O que evitaria isso? E anota mesmo, pega papel e caneta. Se você deixar o conhecimento no vídeo, você tá gastando seu tempo me assistindo. Não rasga seu tempo. Então, conscientemente, você precisa dar esse pontapé inicial de soluções para esses problemas que você identificou, por mais simples que elas sejam, para conseguir ir otimizando aos poucos enquanto você testa na prática. Lembrando, ninguém se transforma do dia para a noite. É na junção dos detalhes que você se torna quem você quer ser. Antes de continuar esse vídeo, já deixa o seu like se teve algum insight que já foi valioso para você. Já se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos assim que eles saírem. E o terceiro ponto, ambiente. O óbvio precisa ser dito. Não existe organização interna sem organização externa. O ambiente que você trabalha precisa estar organizado. Parte da minha escolha de fazer tarefas domésticas ali nas minhas pausas vem de que não tem organização mental no meio do caos. Então, antes de começar a trabalhar, já despolui a sua mente a começar da organização do seu ambiente. Mas esse tópico não é tão raso. Existe uma frase do James Clear que também me marcou bastante. Seja o arquiteto do seu mundo. Esse é um complemento do tópico anterior, só que voltado para o ambiente externo. Ser o arquiteto do seu mundo significa moldar o seu ambiente para que a escolha que você quer tomar seja mais fácil, a mais óbvia. Então, se você quer comer bem,
também. Não deixa suas frutas na parte de baixo da geladeira. Deixa na fruteira em cima da mesa para que fique visível. Deixa ela cortada na geladeira. Se você quer ir na academia cedo, deixa a roupa separada à noite. Se você quer tomar um café da manhã saudável e não tem tempo, já separa os itens e deixa na bancada antes de dormir. Ah, mas isso é óbvio, eu já vi em outros lugares. Não leve como irrelevante o que você já viu várias vezes e não aplicou. Existe fundamento nas coisas. Razões por que elas são repetidas. As pessoas costumam descartar bons jeitos de fazer as coisas porque ela viu, a vida continuou da mesma forma porque ela não aplicou e ela coloca na caixa de batido, não vai mudar nada. Não seja essa pessoa. Se você não implementou, não descarte a informação. E agora o exemplo de molde de ambiente mais importante aqui. Se o seu desfoque está se dando por conta do seu celular, porque eu sei que tá, esconda ele. Molde seu ambiente quando a sua força de vontade não dá conta. No começo você não tem o foco treinado. Então como você quer deixar para sua decisão escolher entre o seu celular e o seu trabalho? Que o nível 0 exige nesse caso? Ele exige que você guarde, esconda, suma com seu telefone. Você não tem treino mental para escolher, então se obrigue. Até aquilo se tornar mais fácil, mas ainda assim uma escolha. Eu, sem querer, outro dia deixei meu celular no quarto do meu filho tocando musiquinha para ele dormir e comecei a ler. Era um audiolivro, na verdade. Gente, foram 2 horas ininterruptas de foco, sem brincadeira. Eu me impressionei, eu nem conhecia essa capacidade. Tudo devido ao meu celular fora do alcance. Então hoje a gente tem a crença de que tudo é força de vontade. Bom, eu decidi a partir de hoje mudar 100%. Você pode segurar a sua força de vontade por 1, 2, 3 dias e fazer isso. Só que a força de vontade acaba. E o que resta são os processos que você criou para si mesmo, na sua rotina, etc. Até que aquilo se torne naturalmente mais fácil. Então se você foca em bater uma meta de não olhar o celular hoje o dia todo, então você foca em ganhar uma corrida. Mas otimizar os seus processos para o longo prazo é focar em ser um corredor. Afinal, os hábitos são ações que se repetem e a gente precisa ser estratégico na forma de implementar isso. Então, não subestime esses pequenos ajustes. É isso que dizem sobre ser 1% melhor todo dia. Todo dia você ganha mais autoconhecimento e treino para errar menos. Você cria uma base de dados sobre si mesmo para facilitar a sua decisão e a sua execução das coisas, para ajustar seus processos. Porém, e isso aqui é muito importante que você entenda, nem todo dia as suas atitudes serão 1% melhor que ontem. Na verdade, na maioria dos dias não. Porque a constância não é linear. Tem um dia que você vai arrasar, ser produtivo, organizado. E às vezes no outro aconteceu um imprevisto ou você acordou virado e não vai fazer metade do que você fez. Então ser constante, afinal, é a nossa capacidade de voltar rápido ao ritmo. Então mantenha os pés na realidade. Você é humano. E todos nós temos dias melhores que outros. A gente não é 100% constante toda semana. Isso é vida real. Não tem fórmula. Você acha que não? Porque as pessoas falam de uma forma como se elas chegaram em um conhecimento e aquilo se mantém perfeitamente. Mas isso não existe. Saibam, não existe. Eu treino a minha produtividade todos os dias e eu sou crente no que eu tô falando. Não é um processo linear. Então, por fim, não existe uma pessoa produtiva. Existe uma pessoa organizada que cria processos e otimiza esses processos. E é daí que vem a disciplina, a constância e todos esses fatores que nos é colocado como se fosse uma força mental que vem do além. Então, não vamos ser irreais com o dia a dia. Aceite que, no fim, a escolha fará parte da sua realidade. Nosso intuito é deixar ela cada vez mais fácil. Espero ter ajudado. Um beijo.